Daniel, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Pai, nós queremos te louvar nessa noite, te agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesta casa. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para aprendermos mais de ti. Nós estamos aqui para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos aprender, que nós possamos crescer na tua presença, na tua palavra. E, Senhor, que o Senhor fale poderosamente com cada um dos meus irmãos que aqui estão, Pai, que nós entendamos os teus propósitos para as nossas vidas e nós cresçamos em graça, conhecimento, formosura e estatura. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, será que nós poderíamos imaginar que uma história como de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha, será que nós conseguimos imaginar se isso poderia acontecer nos nossos dias? Homens e mulheres, crianças, sendo lançados em fornalhas por se recusarem a servir, a adorar a um ídolo. Vocês conseguem imaginar isso? Parece distante quando a gente pensa assim, uma fornalha de fogo e tal. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, que em muitas regiões do mundo existem acontecimentos de perseguição, existem acontecimentos terríveis que eles ocorrem simplesmente por causa da fé de Cristo. Ocorrem simplesmente porque um dia alguém decidiu, alguém entendeu que Jesus era o seu único caminho, e então se devotaram e decidiram que serviriam a Jesus acerca de qualquer circunstância. E então, por causa disso, eles começam a sofrer perseguições. E aqueles que têm acompanhado, as revistas que nós temos enviado do Portas Abertas no grupo, e conseguem ler as matérias, a gente vai ver ao longo dos meses que essa perseguição ocorre muitas vezes, em grande parte, ocorre em todas as partes, mas em grande parte a gente vai ver que vai acontecer no Oriente Médio e vai acontecer especificamente ali no norte, na região norte da África. E ali cristãos, eles são constantemente, irmãos, ameaçados, eles são pressionados, eles são perseguidos por se recusarem a se curvar perante outros deuses. Eles reconhecem Jesus, então eles são ameaçados, eles são perseguidos. E o preço dessa fidelidade a Deus, o preço dessa fidelidade ao nome de Jesus é por vezes extremamente elevado. É um preço extremamente difícil, é um preço duro. E nós, quando a gente lê os relatos, a gente vai ver relatos que vão falar de rejeição, de perseguição, relatos de agressões físicas, de tortura, de prisões e até mesmo a própria morte. Agora, se alguém se aproximasse de você, tentando convencer você a fazer algo que contraria a sua fé, o que você faria? Imagina que alguém vai chegar e talvez vai falar assim: olha, se você fizer isso aqui que eu te disser, então tudo vai ficar bem para você. Mas se você não fizer, então você vai perder seu emprego. Se você não fizer, você vai perder os teus amigos. Se você não fizer, então você vai perder, a estabilidade que você tem financeira. A gente vai tirar teu negócio, a gente vai arrancar isso de você, ou até nós vamos tirar sua própria vida. Se alguém chegasse para você e falasse isso, o que você faria? Será que nós usaríamos talvez do artifício de eu preciso sustentar a minha casa,
eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Qual seria a tua reação? De alguém que talvez, você que lutou e batalhou para ter um negócio, e você talvez tenha o seu negócio ali, e alguém chegasse para você e falasse assim, ó, se você não fizer o que eu estou te falando, eu vou arrancar o teu negócio, o teu sustento, eu vou arrancar a tua casa. Qual seria a reação? Talvez alguns já enfrentaram isso, e a gente sabe que a igreja no Oriente Médio, no norte da África, como eu disse, já enfrenta isso. Mas talvez, irmãos, a gente pensa só na perseguição, e a gente olha nas lutas que os cristãos passam, que os cristãos enfrentam, mas quando a gente começa a olhar para dentro de nós, no nosso cenário talvez seja uma pressão mais amena. Ela vai falar assim, mais ou menos para você, a proposta talvez seja diferente. Olha, você não precisa abandonar a tua fé, você não precisa de deixar de servir a Jesus, não, é só você experimentar, é só você ceder um pouquinho, você abrir mão um pouquinho. E como isso vem muitas vezes, é quando a gente começa a fazer concessões, né? Vamos pegar uma coisa bem fácil de a gente entender, vamos pegar um entretenimento, a indústria de filmes, cinematográfica, que você vai lá e você quer assistir um filme, aí o filme tem algumas cenas que vão falar acerca de coisas que são contra o Senhor. E você, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a assistir, você vai ter empatia. Você começa a fazer pequenas concessões. Quem nunca, quando você vê o filme, e tem o filme lá do bandido, e aí tem um bandido que às vezes você olha que ele tem alguma coisinha boa nele, talvez. E o que vai acontecer? Você começa a torcer pelo bandido, para que ele se dê bem, para que ele consiga escapar, para que ele consiga fugir. Já parou para pensar nisso? São pequenas concessões, coisas que a gente vai falar assim, não tem nada a ver, isso é religiosidade, você está exagerando, mas são pequenas situações, são pequenas concessões, porque o objetivo final, ele é apenas é um só, nos levar ao caminho da desobediência a Deus. Então tudo que o inimigo vai querer fazer é nos tirar o nosso foco, e ele vai tirar devagar, ele não tem pressa, irmãos. Às vezes a gente acha que vai chegar e vai arrancar de uma vez, não, ele vai tirando a tua comunhão com Deus pouco a pouco, é isso que ele vai querer fazer. Experimenta isso daqui, vai ser legal, não, você é crente, mas qual que é o problema? Começa assim, até você estar completamente distante. Veja, irmãos, que o livro de Daniel, ele nos mostra que o objetivo babilônico era fazer com que o povo de Deus perdesse a sua identidade, que o povo de Deus perdesse a sua fé. Vamos lá, quando a gente começa a ler o capítulo 1, nós vamos ver o que? Novos nomes, não é verdade? Então eles estão numa cultura diferente, agora são novos nomes, são novos costumes, nova língua, novas vestes, é diferente. No início do livro, nós vemos que Daniel e seus amigos, eles decidiram não se contaminar com a comida do rei. Ele sabia que aquela comida era consagrada a ídolos, então ele falou, eu sei, então eu não vou participar disso. Então eles decidem não se contaminar com a comida do rei, permanecendo fiéis ao Senhor. E a Bíblia vai nos contando ali em Daniel, que o tempo vai passando, e o rei Nabucodonosor, ele vai ter um sonho, ele vai ter um sonho com uma estátua, e ele vai pedir, ele vai esquecer esse sonho, ele vai pedir que os sábios de Babilônia, eles digam qual é o sonho, que ele não se lembra, e que interprete esse sonho. E aí, encurtando a história, Daniel vai ser o único capaz de dizer e interpretar o sonho que Nabucodonosor tivera. E nesse momento, quando Daniel ele revela, a Bíblia nos conta que então Nabucodonosor ele reconhece, e ele diz que Deus é o Deus dos deuses, que o Deus de Israel é o Deus dos deuses. Mas ainda assim, a gente pensa, agora ele vai se consagrar, né? Agora ele vai buscar a Deus, agora ele vai se converter, ele vai se arrepender, ele vai entender. Não! Nabucodonosor ele vai continuar sendo um rei idólatra,
E ele vai pegar o sonho que Deus revelou para Daniel, para mostrar o que Deus estava revelando ao rei. E ele vai fazer assim, ele vai fazer uma estátua totalmente de ouro, numa clara afronta contra Deus, dizendo que ele é soberano sobre tudo. Então ele vai e ele manda construir uma estátua, e ele ordena que todo o povo adore a sua imagem. Quando ouvir o som do saltério, das harpas, dos instrumentos e tal, então todo o povo teria que se curvar diante da imagem da estátua de ouro. Então nós chegamos ao texto que nós lemos, onde nós encontramos 3 jovens corajosos, 3 jovens ousados, que eles não se curvaram diante da estátua. Deus, entenda algo, irmãos, Deus já havia julgado Israel exatamente por causa do pecado da idolatria. O exílio babilônico, o exílio que eles encontravam, foi o resultado, foi a consequência direta da desobediência de Israel. Israel começou a adorar outros deuses, a adorar a ídolos. E o Senhor enviara profeta para avisar, o Senhor enviara profeta para falar assim: ó, vocês estão pecando, vocês estão se afastando dos meus caminhos. Mas eles não se arrependeram. Então o resultado foi cativeiro. Agora, esses jovens entendendo todo o processo, a Bíblia agora vai nos mostrar que eles se posicionam, eles falam assim: eu não vou cair nessa mesma situação. A razão de estarmos aqui é exatamente a idolatria. Eu não vou cair em pecado de idolatria, então eu não vou me curvar. E esses jovens, eles vão desafiar o rei mais poderoso da terra naquele momento. Podemos dizer que ele era o homem mais poderoso da terra. Babilônia estava devastando, Nabucodonosor estava conquistando. E quando o rei, ele recebe essa notícia, a Bíblia nos conta que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele vai conceder ainda uma última chance. Talvez demonstrando a bondade dele, ele vai ali, ele vai chegar diante dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vai falar assim: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, enquanto vocês ouvirem os sons dos instrumentos, vocês vão se curvar à minha estátua, então nada vai acontecer com vocês. Mas se vocês não se curvarem, vocês serão jogados na mesma hora na fornalha. E então nós chegamos na resposta que aqueles 3 jovens deram ao rei. Então eu quero analisar nessa noite esses 3 versículos como 3 tópicos para a gente entender que essa resposta continua a ser necessária nos dias de hoje. E o primeiro ponto que eu quero deixar está aqui no versículo de número 16, que nós iniciamos a leitura. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Então o primeiro ponto é a resposta de uma fé que não negocia. A nossa resposta tem que ser a resposta de uma fé inegociável. Entenda algo, Daniel e os seus amigos, eles reconheciam a autoridade legal do governo de Nabucodonosor. Eles não apenas reconheciam, mas também se submetiam. Eles também serviam de uma forma exemplar sob a liderança desse governo. Então aquilo que eles foram chamados a fazer, eles faziam. Eles eram governadores, eles governavam, eles faziam aquilo que eles estavam debaixo da autoridade do rei Nabucodonosor. E eles faziam tudo de uma forma exemplar. E esses 3 jovens, eles demonstravam respeito, eles demonstravam reverência para com o rei. Mas existia algo que eles não admitiam negociar. Nabucodonosor estava tentando ocupar o lugar de Deus. Nabucodonosor quer ser adorado, ele quer ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Por esta razão, eles não viram necessidade alguma de apresentar uma defesa. Então aqui eles falaram: olha, quanto a isso, a gente não precisa te responder. Sabe quando alguém fala assim: você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo? Aí você fala: não quero fazer isso por causa disso, disso, disso e daquilo. Eles têm tanta
né? Porque quando a gente quer, nós nos justificamos, a gente quer justificar para que a pessoa possa entender o nosso lado. Mas eles do tipo assim, eu não estou preocupado se você vai entender o meu lado. Isso para mim é inegociável. Eu não abro mão, então eu não quero me defender quanto a isso. Eu não necessito. Eu não tenho necessidade disso. Estava muito claro para esses 3 jovens que a decisão de não se prostrar diante de uma estátua era inegociável, já estava tomada. Não adiantava me ameaçar. Eu sei dos perigos, eu sei das consequências. Então, eles estavam de uma forma consciente, eles estavam de uma forma deliberada a desobedecer uma ordem do rei. Eu estou dizendo que eu vou desobedecer, não importa o que você faça. E não há espaço para eu me justificar, para eu me defender. Eu não quero me defender. Eu não vou te responder sobre isso. Eu não vou me curvar e ponto final. Agora, quando nós nos encontramos, irmãos, em situações desafiantes, em que a nossa fé é colocada à prova, e a obediência ao Senhor pode representar um perigo real para as nossas próprias vidas, que decisão a gente toma? Que decisão você tomaria? Você pode se colocar hoje no lugar desses jovens, se fosse você. Talvez de bate-pronto você fale assim, não, eu serviria, né, eu honraria a Deus sobre todas as coisas. Mas agora eu quero acrescentar alguns fatores para você. Você tem esposa, ou você tem esposo, você tem filhos, você tem pessoas que dependem de você. E agora? Quando você começa a acrescentar alguns fatores, o que você faria? Poxa, se eu morrer, meu filho é pequenininho, como ele vai sobreviver? Que mãe não pensaria no filho? Que pai não pensaria no filho? Será que a tua resposta seria, eu não vou me curvar ainda assim? Ou você pensaria 2 vezes? Porque às vezes a gente tem aquela resposta, né? Nós somos os heróis da fé, a gente sempre é o bonzinho e a gente sempre vai fazer a coisa certa. Mas será que a gente tem a coragem de falar assim, peraí, não sei. Porque isso muito vai dizer sobre o nosso nível de intimidade com o Senhor, de comunhão com o Senhor. Mateus capítulo 10, versículo de número 28, Mateus capítulo 10, versículo 28, vai declarar o seguinte: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Entenda algo. Nabucodonosor era alguém que podia matar o corpo, mas não tinha o poder para matar a alma. Ele podia matar o corpo, ele podia acabar com aqueles 3 jovens, mas ele não podia matar a alma. E Jesus está ensinando uma verdade. Nós temos temido mais ao homem do que a Deus. Precisamos aprender a ser firmes, precisamos aprender a ter uma fé corajosa que nos leva à obediência a Deus, que nos leva a honrar a Deus. E entenda que nem sempre a ameaça, irmãos, vai ser de uma forma de uma fornalha ardente. Às vezes vai se manifestar através de um estatuto. Mudou o estatuto. Vai apresentar na forma de conforto, vai te tirar do teu conforto. Poxa, mas assim é tão confortável. Aqui é tão confortável, é tão gostoso, é tão prático. Quem não gosta de conforto? Depois que você conquistou tudo, né? Tem muitos que vieram de uma situação tão difícil, e aí depois que chegam numa situação confortável, pergunta se eles querem voltar à situação de antes. Ninguém quer voltar, irmãos. Então imagine numa situação que vai nos tirar do nosso conforto, onde nós temos tudo. Nós temos enfrentado, óbvio que não é uma perseguição aqui, mas nós estamos fazendo uma reforma, estamos quase acabando. Ainda falta mais um tiquinho, mais algumas coisinhas ainda para fazer. Mas nós sentimos um desconforto quando a gente teve que fazer o culto lá fora. E algumas vezes ainda, nas próximas semanas, nós vamos ter que fazer. É desconfortável, não é verdade? Nós já pegamos dias que a gente pegou chuva, e a gente viu que tem goteiras, e a gente teve que dar um jeito, coloca um balde aqui, faz aquilo outro.
Foi desconfortável, não foi? Então, às vezes, nós vamos ter situações que vai nos tirar do conforto. Mas ali nós somos testados se realmente nós servirmos a Deus de verdade. Se nós servirmos a Deus porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, ou porque não, não vai estar confortável, então eu não quero não. Hoje então eu não vou não. Vai ser lá fora, não vou não, pastor, porque vai ficar frio, vai ficar desconfortável. Então, você vê, são vários fatores. Então, quando você justifica, você tem vários fatores. Mas amar a Deus é sobre todas as coisas, inclusive sobre desconforto. Vai se apresentar na forma de dinheiro. Eu posso te pagar um pouco mais, mas você vai ter que esticar um pouco mais também. Você vai trabalhar mais. Só que esse trabalhar mais vai te comprometer a comunhão com Cristo. E aí? Poxa, pastor, mas vai ser uma possibilidade de eu dar uma coisa melhor para minha família. Mas vai te afastar da comunhão com Deus. A gente viu um filme esses dias, que era mais ou menos assim, talvez a gente tenha que pensar dessa forma. O tio, ele falava assim, é de morrer? Vamos brincar, mas é de morrer? É alguma coisa de morrer? Oi? Isso, é coisa que mata? E era um filme infantil, entende? Então o tio falava assim, não, mas é coisa que mata? Então se é coisa que mata, não. Não, é uma coisa legal, então vamos. Está entendendo, irmãos? A gente tem que começar a olhar assim, e agir um pouco assim, é coisa que mata? É coisa que vai me roubar minha comunhão com Deus? É coisa que vai me afastar de Deus? É coisa que vai me distanciar do Senhor? Porque é isso que o diabo quer fazer. Olha que a gente está falando da igreja perseguida. A gente não tem a perseguição que eles têm, mas consegue entender que a gente tem pequenas coisinhas, pequenas perseguições? E às vezes está pequena, a gente está caindo, não é nem grande. Às vezes vai se manifestar, como eu disse, na promoção profissional. Então, olha, mas vai exigir mais, vai exigir viagem, vai exigir isso, vai exigir aquilo. Isso vai te afastar de Deus. Mas aos teus olhos, aos olhos da carne, isso é bom. Mas quanto mais distante você estiver a comunhão com o Senhor, pior vai ser para você. Aí você vai ver que a palavra de Deus vai dizer de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque se a gente está distante de Deus, irmãos, a gente vai perdendo a essência. Aí vai vir os problemas em todas as áreas da nossa vida, porque a gente não tem a graça de Deus. A gente não busca essa graça de Deus. A gente se distancia, a gente não ora mais, não busca mais. Sabe? O objetivo da fornalha, irmãos, era fazer aqueles jovens se desviarem do propósito de Deus. Era fazer aqueles jovens se afastarem do propósito de Deus. E hoje, irmãos, existem muitos convites sutis, muitos convites pequenos, mas que Ele vai nos fazer conduzir pelo mesmo caminho. Então, os 3 jovens, entenda algo, eles não fixaram os olhos na fornalha, eles fixaram os olhos no Senhor. A gente não canta isso? Fixo os olhos no autor e consumador da minha fé. Eles não olharam para a fornalha, eles não negaram a fornalha, mas eles não olharam para ela, eles olharam para Deus. Para onde está olhando? Será que está olhando para o problema ou está olhando para Deus? Segundo ponto, irmãos, verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Olha lá. Então a segunda resposta é uma resposta de uma fé que confia no poder de Deus. Então ele está falando aqui, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha. Então é uma resposta simples, mas profunda. Eu confio no poder de Deus. Os jovens sabiam, irmãos, da possibilidade, que existia a possibilidade muito grande de eles serem lançados na fornalha. Aquilo era real, eles não estão negando. Não é o filho que às vezes brinca, né? Ele testa a mãe, quando a mãe fala assim, se eu for aí eu vou te pegar. E ele continua, porque ele fala assim, não, ela está só falando, ela está só falando. Então, esses jovens não estão agindo assim. Eles sabem quem é Nabucodonosor, irmãos.
Eles sabem quem ele era. Então eles sabem, a fornalha é real, o risco de eu perder a minha vida é real. Mas afinal, irmãos, qual era o propósito da fornalha? Era só matar? Não. A fornalha tinha como objetivo colocar medo nas pessoas, a fim de levá-las a serem obedientes às ordens reais. Esse era o objetivo. Então era uma ameaça. Olha, é isso aqui. É o que eu brinco às vezes, irmãos. Às vezes quando tem umas situações lá em casa, com as crianças, às vezes eles vêm assim, quando eles menos percebem, aparece um chinelo voador. Eu já contei essa história aqui, não é, Felipe? Então quando eles veem o chinelo voador, eles já entendem que, está chegando a fornalha. Então, irmãos, a fornalha de Nabucodonosor era um aviso. É mais do que um instrumento de execução. Aquela fornalha, ela representava um sistema, irmãos, que procura controlar as pessoas através do medo. Impor submissão pela força. E exigir obediência absoluta a uma autoridade humana, ou a uma religião, ou a uma ideologia. Então a fornalha era isso: ou você obedece à ideologia, ou você está fora. Ou você se adapta a essa ideologia, ou você está fora. E não é isso que a gente está vivendo hoje? Ou você se adapta a isso, ou você está fora, ou você é excluído. E hoje existem leis que vão fazer o quê? Com que você fique calado, porque se você falar certas coisas, você vai ser processado. Você pode ser preso. Contudo, irmãos, há 2 pontos fundamentais aqui que a gente pode considerar na resposta desses jovens. Primeiro, eles falam assim: o Deus a quem servimos. É verdade, irmãos, aqueles jovens conheciam, como eu disse, muito bem quem era o rei. Eles sabiam. Eles conheciam o poder militar de Nabucodonosor. Eles sabiam da sua conquista, da sua fama, da sua crueldade. Mas eles conheciam ainda mais o poder e a glória de Deus. O Deus a quem eles serviam. Eles entendiam que Nabucodonosor, ele podia conquistar cidades, irmãos. Mas é Deus quem cria cidades. É Deus quem estabelece nações. É Ele quem concede autoridade aos reis. O poder está nas mãos do Senhor. A gente canta isso. Quem levanta e faz cair príncipes e reis. Ele tem toda a autoridade. Ele é Deus, Ele é soberano. E estes jovens, eles entendem isso. Nabucodonosor, ele vai reinar durante cerca de 43 anos. Mas o domínio de Deus é eterno. O domínio de Deus é inabalável. Nabucodonosor achou que ele permaneceria para sempre. Mas o governo do Senhor é para todo o sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem milhões de cristãos perseguidos servem. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus poderoso, irmãos. E aí eles vão dizer então, o nosso Deus a quem servimos, eles vão dizer outra verdade: pode livrar-nos. Os jovens, eles reconhecem o poder de Deus e eles sabem que Deus pode livrá-los. Mas em momento algum, quando você lê o texto, a gente pode presumir que isso necessariamente vai acontecer. Ele não está afirmando: Deus vai me livrar, Deus vai fazer, Deus vai realizar e vai acontecer. Eles não estão falando isso. Mas nós somos deterministas muitas vezes, não é? Eu determino e vai acontecer, e eu estou mandando Deus, porque eu vou fazer prova do Senhor, o Senhor tem que fazer agora. Eles sabem quem é Deus, mas eles não estão ousando dizer que, não, eu estou livre. Não, ele está dizendo, se o Senhor quiser, vai acontecer. Trata-se de uma confiança plena na vontade de Deus.
Ele é soberano. Eu posso pedir, Senhor, ao apóstolo Paulo, Senhor, tira, Senhor, esse espinho na carne. E o Senhor vai falar assim, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ok, Deus, é a sua vontade e eu me sujeito a ela. Será que nós estamos nos sujeitando à vontade do Senhor? Ou será que nós queremos sempre que a nossa vontade, aquilo que nós achamos que é certo, aconteça? Tal como nos dias, irmãos, de Nabucodonosor, existem forças culturais hoje, existem forças ideológicas, existem forças espirituais que tentam nos fazer dobrar os joelhos perante aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sistemas que vão tentar nos fazer ir contra a vontade de Deus. No Oriente Médio, irmãos, no norte da África, por exemplo, essas forças muitas vezes vêm através da opressão islâmica. E eles ameaçam, e muitas vezes, por causa da própria família, que passa a perseguir aqueles que são convertidos ao Evangelho. Eu mesmo me recordo de uma história que eu li, de um cristão que se converteu e outras pessoas se converteram, mas quando veio a pressão, se não me engano, acho que foi a mulher, ela voltou. Ela voltou para a família, ela voltou e se curvou novamente ao islamismo, por causa do medo, mas o marido permaneceu firme. Sabe, quantas vezes nós sofremos pressão, e a pressão familiar é difícil, não é? Quando o pai, quando a mãe, quando o irmão, quando o tio, a tia, o vô, a avó, faz uma pressão, a gente se sente pressionado. Então imagine para esses cristãos, e muitas vezes eles vão ficar sozinhos, sem ninguém, e eles vão contra a própria família, para honrar a Deus. A pergunta é, o que nos molda? O que molda a nossa obediência? O medo dos homens ou a fidelidade ao Senhor? O que molda a tua vida? Terceiro ponto, irmãos, e último, versículo 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Terceiro ponto, a resposta de uma fé obediente a qualquer custo. Eu obedeço ao Senhor a qualquer custo, não importa o que for, eu serei fiel. Nós cantamos, os jovens cantaram isso, prefiro ser fiel, e nós temos que ser fiéis. Os jovens têm que ser fiéis, as crianças têm que ser fiéis, os adultos têm que ser fiéis, os idosos têm que ser fiéis, todos nós temos que ser fiéis ao Senhor. Então quando a gente vê isso aqui, irmãos, é profundamente edificante encontrar aqui uma fé que não depende de resultados. O problema é que muitas vezes a fé de muitos cristãos depende de resultados. Aqui há uma fé desses 3 jovens que não exige o resultado, que não exige o milagre, que não estabelece uma barganha do tipo, se ele me livrar, então eu serei fiel a ele. Se Deus fizer isso, então eu vou fazer aquilo. Trata-se de uma fé, irmãos, que adora a Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer, porque é muito pequeno. Não, eu só sirvo a Deus porque parece que a relação é baseada no poder. Eu sirvo a Deus porque Ele tem poder para fazer isso, senão eu não serviria. Eu sirvo a Deus por quem Ele é. É quando você fala para alguém assim, ó, eu amo você e você não paga imposto para eu te amar. Mas será que existe um imposto para Deus, para nós amá-lo de verdade? Será que a gente coloca um imposto para Deus? Deus, você tem que fazer isso aqui, você tem que ter uma cota de bênção mensal para eu te amar. Um cristão perseguido, irmão, no Iêmen, ele afirmou o seguinte: mesmo que sejamos presos, oramos para que a obra continue. Alguém que pregava o Evangelho. Mesmo que eu seja preso, eu oro para que a obra continue. Ele reconhece a adversidade, eu tenho uma adversidade, mas ele permanece confiante no Senhor. No nosso cotidiano, irmãos, essa realidade se manifesta de diversas formas. Quando a cura não chega, a gente pede a cura não chega. Quando o milagre não acontece, quando a oração parece não ser respondida,
Nada disso significa que Deus nos ame menos. Porque se a gente acha, Deus, o Senhor não está vendo que eu estou passando por isso, o Senhor não me ama, não. O Senhor ama mais o fulano do que o Beltrano. Porque eu só vejo bênção lá para o fulano, e para mim não está vindo nada. Significa apenas, irmãos, que Ele é soberano e governa todas as coisas segundo os seus propósitos eternos. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores que os nossos. A pergunta é, nós confiamos de verdade nisso? Será que nós confiamos de verdade nisso? O nosso maior desafio, irmãos, é adorá-lo, apesar dos dias maus, apesar da dor, apesar da adversidade, apesar das ameaças, apesar das más notícias. É amar e servir a Deus, irmãos, mesmo quando tudo parece ser desfavorável. Nós não podemos associar o amor de Deus às respostas que recebemos dele. Nós não podemos condicionar a nossa fidelidade àquilo que Ele faz. Com esses jovens irmãos, nós aprendemos a confiar a Deus. Confiar em Deus não é esperar que Deus faça o que desejamos, mas é saber que Ele é soberano, irmão, sobre todas as coisas. Saber que Ele é poderoso. É crer que Ele fará o melhor, e aquilo que Ele tem é o melhor para mim. Ainda que isso signifique para a minha carne ser dolorido, ser difícil, mas é o que é melhor para mim. E Deus sabe o que é melhor para mim. A pergunta é, você sabe que Deus sabe que é o que é melhor para você? Às vezes nós somos pessoas que a gente acha que nós sabemos o que é melhor, o que é o certo, o que é o correto. Mas será? Será que a gente confia na sabedoria do Senhor? Aqueles jovens irmãos, eles rejeitaram o medo, e eles não se preocuparam, talvez ali, em perder um bom emprego, porque eles não eram governadores. Então eles tinham uma boa posição, apesar de tudo que eles passaram, de ser cativos em Babilônia, eles tinham uma boa posição. Então, do ponto de vista da carne, eles não estão numa condição ruim. Não está ruim para eles. Mas eles estão, quando eles se posicionam, eles estão dispostos a abrir mão de um emprego, de um bom emprego. Eles estão dispostos a abrir mão de uma posição de prestígio no reino de Nabucodonosor, por uma razão simples e óbvia: a obediência ao nome do Senhor. Havia medo? Provavelmente, irmãos. Estou falando que eles não tinham medo. Você acha que eles não tinham medo? Provavelmente. Preocupações para eles? Sem dúvidas, muitas preocupações. Mas eles sabiam que precisavam permanecer fiéis ao Senhor. Não prestar culto a outros deuses significa de uma forma clara e objetiva, de se manter, irmãos, em oposição à pressão da maioria. Porque muitas vezes a maioria vai te pressionar a fazer certas coisas. A roda de amigos da tua escola vai pressionar você a fazer certas coisas. A roda de colegas do teu trabalho vai pressionar você a fazer certas coisas. A roda familiar vai pressionar você a fazer certas coisas. Mas a pergunta é: honra a Deus ou não honra a Deus? Quando a gente faz isso, significa dizer não a uma cultura que quer nos moldar. Significa dizer não a uma cultura que quer retirar de nossas vidas os valores de Deus. E o que o mundo tem feito lá fora hoje é retirar os valores de Deus. É a gente olhar para certas coisas absurdas e a gente achar que é tudo perfeito e maravilhoso, está tudo normal. É a gente aceitar todas as coisas que eles estão colocando e a gente achar beleza. Em mais de 50 países, os cristãos são continuamente pressionados a servir e adorar a outros deuses. São perseguidos, porque tal como os amigos de Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidem não prestar culto a ninguém que não seja o Deus verdadeiro. E como consequência, são presos, torturados ou mortos.
os 4.849 cristãos assassinados no último ano, que se sabe, que se tem registro, e pode ser um número muito maior, eles foram mortos, sabe por quê? Unicamente por terem renunciado, por não ter renunciado à sua fé em Cristo. Deus falhou em não libertá-los, em não salvá-los? De forma alguma. Porque eles viveram a palavra de Mateus. Eles temem a Deus. Sabe que o homem pode tirar, pode matar essa carne, mas somente Deus tem o poder de, depois de matar, colocar a alma no inferno. E eles sabem que eles não estão indo para lá. Mas quando eles fecham os olhos nesta terra, eles estão em Cristo. Eles estão com o Senhor. E ali não há mais dor, ali não há mais sofrimento, ali não há mais dificuldade, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: melhor é estar com Cristo do que estar aqui. Porque ele viu. E essa é a esperança que nós temos. Nós não partimos dessa vida, nós reconquistamos a vida. E vivemos o sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Então a gente aprende, irmãos, que Ele é soberano, mesmo quando Ele não intervém com o livramento. Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é Rei dos Reis, Ele é Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós sabemos o que aconteceu após a resposta daqueles jovens. Deus livra aqueles jovens de uma forma poderosa. Nabucodonosor, ele tinha autoridade para mandar aquecer a fornalha, mas ele só esqueceu de uma coisa: Deus, Ele é Senhor sobre o fogo. Ele pode fazer o fogo, mas quem manda no fogo é o Senhor. E Ele ordena: o fogo não vai consumir nem a roupa de Sadraque, Mesaque e Abednego. A força não está em nós, mas numa fé, irmãos, dependente de Jesus. É Ele quem opera em nós. O propósito das pressões deste mundo é sempre o mesmo: afastar-nos do Senhor e silenciar a voz de Cristo. A nossa esperança não está nas circunstâncias, mas naquele que caminha conosco em todas elas. E esse alguém chama-se Jesus. E Ele está aqui nessa noite. A presença dEle está aqui nessa noite. Que amor, que graça poderosa é essa, que nos sustenta, que nos guarda, que nos fortalece. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero dizer para você que quando você escolhe Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, você tem tudo. Você tem uma fé que move o sobrenatural. Você tem uma fé que transforma todas as coisas. Eu não sei como você chegou hoje aqui. Eu não sei se nós temos hoje em nosso meio alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tiver, eu quero convidar você a vir à frente e falar: Senhor, seja o meu Senhor, seja o meu Deus, seja o meu Salvador. Talvez você chegou aqui, talvez você se distanciou do Senhor e não deixou Ele ser o Senhor da tua vida. Talvez você tenha se deixado levar pelas coisas do mundo, se deixado levar pelas circunstâncias, e você não consegue fixar os seus pés verdadeiramente servindo ao Senhor. Hoje é uma noite que Deus está te dando uma oportunidade de você se reconciliar com Cristo. Então, se tiver hoje alguém nessa condição também, eu quero convidar você a vir à frente. Eu quero convidar você a buscar a presença do Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém? Não endureça o seu
coração. Se não tem, eu vou orar nessa noite em nome de Jesus. Pai, quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos tem dado, Senhor, de nós estarmos na tua casa e bendizer ao Senhor e entender, Senhor, o quanto a igreja ela é perseguida, o quanto a igreja ela enfrenta lutas, ela enfrenta provações, Senhor. Em nome de Jesus, derrama da tua graça, derrama do teu Espírito Santo, derrama da tua presença, Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que dá livramento, o Senhor é Deus que já tem, Senhor, ainda que venham as dificuldades, o Senhor já tem, Senhor, o melhor para as nossas vidas. E ainda que o Senhor não nos der o escape, nós temos a convicção e a certeza de que a vitória virá, porque nós estaremos com o Senhor, não importa as circunstâncias, nós te adoraremos, nós te bendiremos em todo tempo, em todo momento. Por isso, Pai, sobre a tua igreja, Senhor, traz o quebrantamento, traz, Senhor, o despertamento, que nós possamos te adorar, que nós possamos te servir, que nós possamos te honrar, ó Deus, a cada dia, a cada instante, e que a tua obra, ela venha crescer, que a tua obra, ela venha se multiplicar, Senhor, a cada dia. Por isso, Senhor, fala, Senhor, com a tua igreja, renova, Senhor, as nossas vidas, e que a gente possa aprender cada dia mais de ti, e que nós nos tornemos fiéis, não importam as circunstâncias, não importam as lutas, em nome de Jesus, aleluia.